E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da OBA, né? Preparamos aqui um curso para vocês. Já temos algumas aulas aqui no canal, né? Vocês já devem ter assistido algumas aulas e esse ano vamos postar mais algumas aulas, né? De complementação, de tirar dúvidas de alguns alunos que trouxeram para a gente das outras edições. E alguns assuntos que a gente acha pertinente, né? Porque viu em algumas questões em outras Olimpíadas aqui, em outros anos da Olimpíada da OBA. A aula de hoje vai ser sobre gravitação, tá? Lei de gravitação. Importantíssima para essa área de astronomia e astronáutica, tá bom? Vou falar um pouquinho o contexto histórico com vocês, vou falar sobre Newton, vou falar sobre Kepler, tá bom? Vou fazer uma relação, né? Como é que se comporta, como é que a gente encontra a aceleração gravitacional, esse campo gravitacional que existe na superfície terrestre, né? E como é que a gente calcula ele para não só para a Terra, né? Para outros planetas também. Então, a gente começa aqui falando do contexto histórico. A gente vai falar sobre a lei de gravitação colocada por Newton, os tipos de órbitas, tá? Como são essas órbitas, o campo gravitacional, velocidade orbital e a velocidade de escape, tá? A gente vai ver essa diferença aí. E cuidado, tá? Quando a gente fala velocidade de escape, vocês ficam muito relacionando, professor, é a velocidade que um corpo pode escapar da Terra, né? Mas tá, e velocidade de escape, então vocês ficam imaginando isso, né? Que é a velocidade que um corpo escapa da Terra. Não é bem isso. Eu vou falar com vocês daqui a pouco. Primeiro, falando sobre Kepler, né? A gente já tem um videozinho aqui postado sobre Kepler, uma aula de Kepler. Vamos falar sobre Kepler agora, ó. Ele foi autor das três leis de Kepler. Professor, óbvio isso, né? Três leis de Kepler, foi de Kepler. E o primeiro a investigar diversos tópicos da óptica moderna, o que lhe concedeu o título de fundador dessa ciência. Na vida acadêmica, o astrônomo encontrou inspiração nas ideias de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Começou a explicar o processo de visão por refração no olho e o uso dos dois olhos para percepção de profundidade e a formular o óculos para miopia. Também foi o primeiro a explicar os princípios de como funciona um telescópio e a relação da Lua e os mares, né? E as marés, né? As marés ali no mar, né? Se sobe, se desce, qual é a relação, né? Essa atração gravitacional. Foi Kepler que começou a falar com a gente sobre isso, né? Começou a estudar sobre isso. Depois de Kepler, a gente pode falar agora sobre Isaac Newton, né? Aí todo mundo conhece Newton por aquela maçã, né? A maçã está caindo na cabeça de Newton e ele começou a formular a lei de gravitação, né? Falou sobre força-peso, foi daí que saiu. É um mito, é uma lenda, né? A gente sabe que não foi desse jeito, foi muito mais transpiração, né? Ele olhando alguns problemas, observando a Lua, fazendo anotações sobre a sua órbita, sobre a órbita lunar, tá bom? Só um resumo aqui de Newton, né, nessa parte, nesse contexto histórico que a gente vai ter na lei da gravitação. Foi filho de fazendeiros. Newton nasceu numa pequena cidade na aldeia da Inglaterra, né, numa aldeia na Inglaterra, né, era uma pequena aldeia lá na Inglaterra, em 1643. Desde criança demonstrava mais interesse por criar invenções do que pelos negócios da família, né? Ele falou: oh, não é para mim não, negócio de fazenda não é para mim, né? Foi o que salvou a vida dele, mas no futuro. Aos 18 anos foi aceito na Trinity College da Universidade de Cambridge, onde recebeu o grau de bacharel em Belas Artes, né, nas ciências das artes. No período em que cursava a faculdade em Cambridge, a peste negra assolou a Inglaterra e matou 1/10 da população. Por 18 meses, a universidade ficou fechada e Newton voltou para casa. Aí, ó, vocês assistindo Netflix, Newton estava lá, ó, em casa, fazendo cálculo, observando como é que a natureza se comportava, né? Ele começou a ideia de escrever o livro dele do Principia, foi a partir dessa época, tá bom? Nesse período formulou a lei de gravitação universal e suas leis do movimento, né? Que vocês conhecem a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, né? Além de experimentos com prismas, né? Com refração, alguns experimentos da óptica, tá bom? A terceira lei de Newton.
que é que fala a terceira lei de Newton? Professor, a terceira lei de Newton é aquela que ninguém bate e ninguém apanha, né? Ninguém bate e ninguém apanha. Todo mundo está do mesmo jeito. Então, a terceira lei de Newton é essa. A lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e direção, importante isso, mas que atua no sentido oposto. E lembre o seguinte, tá? Terceira lei de Newton também fala que essa ação e reação precisa ser de corpos diferentes. Vocês confundem muito com, professor, eu tenho a força normal, eu tenho a força peso, a normal é a reação a peso. Não, não, tá bom? A normal é uma reação à superfície, né? Uma força imposta na superfície sobre o corpo. Então, imagine agora que eu tenho o planeta Terra, né? Eu tenho dois corpos, eu estou imaginando aqui o planeta Terra com a massa mA e a Lua com a massa mb, né? E entre eles eu tenho uma distância d, que a gente vai ver, vai falar um pouquinho mais sobre essa distância d, que vai ser o raio orbital, né? O raio que a Lua está fazendo ao redor da Terra. Beleza, professor, tranquilo, tudo certo. A ideia é a seguinte, ó, independente de ser dois corpos muito massivos, né, como a Lua e a Terra, eu vou ter essa atração, né, essa ação e reação. Eu vou estar um corpo empurrando um e esse outro corpo empurrando também, né? A Lua empurra a Terra e a Terra empurra a Lua. E a gente tem esse equilíbrio aí, esse par ação e reação. A força de B em A e a força de A em B. O par ação e reação. Então, F de A em B e F de B em A são forças de ação e reação. E olhem bem ali o que eu estou colocando, eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e os sentidos são opostos. Bom, muita atenção. Mas por que você está falando isso, professor? Por que você está relembrando isso? Essa terceira lei a gente já sabe de cor. Terceira lei a gente já sabe. Primeira, segunda e terceira lei a gente já sabe de cor. Eu estou falando porque a lei da gravitação universal vai fazer com que a gente relembre essa lei. Ó. O que é que fala a lei da gravitação universal? Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Pessoal, peraí, calma. O que você falou aí? Tá? O que você está falando? Estou falando isso aqui. Ó. A força, certo? É inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto de suas massas, né? O produto dessas massas. É o que a gente tem aqui. Eu tenho a massa mzão, né, que seria da Terra, e a mzinho, que seria da Lua. E essa força de ação e reação entre eles. Vou observar bem, vou deixar bem detalhado aqui, bem observado, que esse G a gente chama de uma constante universal. É a mesma para todo o universo. Tá? Essa é a constante universal. Aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Tá bom? Essa é a nossa constante universal. Eu quero que vocês tenham uma atenção grande à ordem de grandeza. Olha a ordem de grandeza dessa constante gravitacional, 10 a menos 11. E é por isso, meu povo, que eu falo a vocês o seguinte, ó, você está sendo atraído pela cadeira que você está sentado assistindo, pelo notebook, ou pelo computador, ou pela tela do celular que vocês estão sendo atraídos. Tá? Só que como a constante gravitacional tem uma ordem de grandeza muito pequena, ó, 10 a menos 11, tem uma ordem de grandeza muito pequena, a gente não consegue perceber essa atração. Eu preciso ter corpos muito massivos para poder perceber. A Terra, por exemplo, é muito massiva, então ela atrai a gente consegue observar essa atuação desse campo gravitacional que a Terra tem ao seu redor com outros corpos, né? Com a gente, com satélites, que a gente deixa satélites já estacionários naquela região, com a Lua, tá bom? Então a gente consegue perceber esse campo gravitacional para corpos muito massivos. Temos aqui algumas órbitas, né? Como são as órbitas? Professor, como são as órbitas? As órbitas podem ser, ó, aqui, Newton descobriu que todas as órbitas de corpos que estão em interação gravitacional com o outro são seções cônicas. Podem ser elipses, únicas que são curvas fechadas, né? Únicas que são curvas fechadas, podem ser parábolas ou hipérboles.
aqui. São cortes, né? São cortes do meu cone. Como as elipses são órbitas fechadas e periódicas, os corpos têm esse tipo de órbita, os corpos que têm esse tipo de órbita estão ligados ao corpo o qual orbitam. Nas órbitas hiperbólicas e também nas parabólicas, que são fronteira entre as órbitas elípticas e hiperbólicas, o corpo orbita o outro uma única vez, aproximando-se, vindo de distâncias ilimitadas e volta a afastar-se, perdendo-se nas grandes distâncias. Então ele vai até um ponto e depois ele está voltando, tá bom? Ele está voltando se ele for uma elipse. Se ele for uma hipérbole, se ele for uma parábola, ele vai se distanciando e não volta mais para aquele ponto que ele estava antes. Tá bom? Importante ressaltar aqui. Como vocês viram lá em Kepler, a gente pode fazer aproximações com órbitas ao redor da Terra, né, órbitas dos planetas, com aproximações circulares. A gente consegue fazer essas aproximações circulares. Né? Tem planetas mesmo que são quase círculos. Né? A gente calculou a excentricidade dessas elipses e viu que são próximas de círculos. Agora é o seguinte, galera. Eu tenho esse corpo. Ele está na Terra. Esse corpo que está na Terra, ele agora eu vou colocar ele no espaço. Tá bom? Eu tinha antes uma distância desse corpo para a Terra, que é aqui vocês estão, de onde vocês estão para a Terra, é uma distância r, é o raio da Terra, é a distância entre o centro da Terra e onde a gente está, e essa superfície terrestre. Professor, mas eu estou num prédio de 20 andares, velho. Não importa, tá? Não vai fazer diferença. Então, entendam isso. A superfície da Terra é r. Subir mais. Comecei a subir mais, subir mais, subir mais, e aí eu deixei nesse ponto aí, esse ponto de altura H. Estou numa altitude muito alta. Tá? Esse corpo MB está numa altitude muito alta. Foi onde a gente colocou. Professor, o que, é que você está querendo fazer aí? Eu quero saber, velho, qual é a influência do campo gravitacional terrestre nesse corpo MB. Como é que eu vou calcular isso aí? Como é que eu posso ver isso aqui, professor? Olha lá, eu tenho que a força-peso, é a força que age, né, nesses corpos, vai ser igual à força gravitacional. Quem é a força-peso? Professor, a força-peso, eu sei desde sempre, é massa vezes aceleração da gravidade. E a força gravitacional é o que a gente já viu, Gzão, ma vezes mb dividido por d ao quadrado. Agora sim, eu tenho a massa do corpo de um lado e a massa do corpo também do outro, que é mb. Então, se eu simplificar dos dois lados, eu vou ter o seguinte, ó, G é igual Gzinho, né, que é o campo gravitacional, é igual a Gzão vezes ma dividido por R mais H elevado ao quadrado. Tá? Lembrem que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então eu tenho essa distância aqui, ó, R mais H. Beleza. Professor, eu vi no livro que tinha D. Posso adotar como D? Sem problema algum. Adote como D? Sem problema algum. Se estiver na superfície da Terra, sem levar em conta a rotação da Terra, então eu não tenho mais H. Ele está na superfície da Terra. Então o que é que vai acontecer? Esse R mais H, na verdade, vai se resumir a um R ao quadrado. Então, essa é a aceleração da gravidade, né? É assim que eu acho essa aceleração da gravidade, ou esse campo gravitacional que está não só da Terra, não só da Terra, tá? Não só da Terra. Eu posso observar qual seria o campo gravitacional na superfície lunar. O que, que eu mudaria ali? Eu mudaria a distância que está do centro até a superfície da Lua e a massa da Lua. Em vez de usar a massa da Terra, esse MA, eu usaria a massa da Lua. Ou em outro planeta, em Júpiter, em Saturno, tá bom? Eu modificaria esse campo gravitacional e aí eu consigo encontrar essa aceleração da gravidade nesse planeta. Aqui estão algumas acelerações, né? Ali, ó, Mercúrio 3,6, Vênus 8,7, a Terra 9,8, tá? Marte 3,7, Júpiter, olha lá, ó, mais massivo, né? Então eu tenho uma aceleração da gravidade, um campo gravitacional de 25,9 metros por segundo ao quadrado.
A Lua menos massiva, 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí eu mostrei também para vocês, estou mostrando, estou levando para, quero que vocês levem em conta também, a latitude, tá? 0 grau, 9,78, 10 graus, 9,78, 186, ó, tô aumentando, né? Tô aumentando. E a distância, professor, que eu vou subindo aqui, ó, em quilômetros. Se eu subo 1.000 quilômetros, eu estou, olha quanto eu diminuo, 0,03. Professor, se eu estou agora a 100 quilômetros da superfície da Terra, eu estou com 9,6 aproximadamente, né? Metros por segundo ao quadrado. E esse é o campo gravitacional nessa região. Né? Lembrem que a fórmula que eu mostrei a vocês anteriormente, no slide anterior, tem um r ao quadrado, ou um r mais h. Então, esse r vai ser o raio da Terra, e o h é a distância, certo, da superfície até esse ponto que esse corpo se encontra agora. Eu tenho agora o que eu chamo de uma velocidade orbital, né? A velocidade para a órbita, a velocidade orbital para um satélite. Eu tenho um satélite tá ali em cima, né? Não sei se vocês já viram, mas esse ano aqui em 2021 começou a venda, né, para o Starlink, a rede interligada de internet, né, que o bilionário Elon Musk quer fazer essa ligação entre levar a internet para todo o planeta, né, através desses mini satélites. Tem duas frentes aí. Tem a galera que defende, pô, que massa, vai levar a internet, e tem aquela galera que pensa o seguinte, vem cá. Imagine se toda empresa de telecomunicação quiser fazer isso. O tanto de lixo espacial que a gente vai ter ali, professor. Imagine agora que eu quero sair da Terra e me encontro com um lixo espacial desse. E assim, um dos grandes problemas dos cientistas hoje, né, é como vamos retirar esse lixo espacial. Como é que a gente vai retirar esse lixo espacial? Tem como? Não, e aí tem um estudo sobre isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E para os satélites ficarem nessa região, né, geoespacial, que a gente chama de geoestacionária, ao redor da Terra, né, sempre está ali ao redor da Terra, eles precisam ter uma velocidade orbital. Eles precisam andar, eles andam, né, numa velocidade orbital. Então eu tenho a Terra, eu tenho aqui o meu satélite, eu tenho uma distância que seria o raio da órbita desse satélite, que é o raio da Terra mais uma altura h, eu posso chamar de d, eu posso chamar de r mais h tranquilamente. E aí ele faz esse movimento. Eu tenho uma velocidade que eu chamo de uma velocidade tangencial, que é essa velocidade orbital. E eu quero que vocês observem que, como eu estou fazendo um movimento circular, eu tenho uma força centrípeta. Tá? E qual seria, professor, essa resultante centrípeta para essa força? Que a gente já viu, né? Essa força centrípeta vai ser a força da gravidade, a força gravitacional. Então, a massa de B, que a massa de B é a massa desse satélite, é igual a V ao quadrado sobre D. Olha lá, mB de um lado, mB do outro. Distância de um lado e D ao quadrado do outro, eu vou simplificar. E aí eu tenho que vai ficar da seguinte forma, V ao quadrado é igual a Gzão, MA sobre D. Peraí, professor, então não tem muito a ver com a massa do corpo não, né? Não. Essa velocidade orbital é para qualquer corpo, né? Então a velocidade, o que vai depender é a massa do planeta que ele está, que esse satélite está ao redor. É a raiz de Gzão, MA sobre D. Então esse D a gente falou que era R, que é o raio da Terra mais uma altura H. Então R mais H. Professor, essa é a velocidade que os corpos estão orbitando ao redor da Terra? Essa é a velocidade, sim.
tá? Esses corpos ficam orbitando com essa velocidade. O que vai variar? A altura, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver que a velocidade vai ser importante para a gente definir, né, se esse corpo pode voltar para a Terra, se ele foi lançado, né, no espaço, e aí para não voltar realmente para a Terra, tá bom? Foi lançado e aí vai explorar, né, o universo, esses satélites que foram lançados, né, esses telescópios lançados aí são os nossos olhos, né, vão ser os nossos olhos. Olha lá, velocidade da órbita é essa. Eu tenho o seguinte, ó, a velocidade de escape. Professor, o que é a velocidade de escape? Não estou entendendo aqui, estou meio que viajando. Velocidade de escape, meu povo, não fiquem pensando, pelo amor de Deus, que é a velocidade que um corpo precisa ter para escapar da Terra. A velocidade de escape não é isso. Tá? Olha lá. A velocidade com que se deve lançar um corpo da superfície de um planeta para que ele vá para o infinito, nunca mais retornando, é denominada velocidade de escape. A velocidade de escape é obtida a partir da condição de que no infinito a energia mecânica do corpo lançado é nula. Tá bom? A gente vai partir desse pressuposto, a gente vai pensar dessa forma. No infinito, a velocidade ou a energia mecânica é nula. Então, a energia potencial, a gente sabe, a energia potencial gravitacional, né? Vai ser menos Gzão ma mb sobre d ao quadrado, sendo ma a massa do planeta e mb a massa de um corpo qualquer. Energia potencial mais a energia cinética é igual a zero, né? Como eu disse, no infinito, meu povo, essa soma, esse somatório, essa energia mecânica é zero. Então vai ser menos G ma mb sobre d ao quadrado, mais mb vezes v ao quadrado sobre 2 é igual a zero. Então, Gzão, que é a constante universal, né, da gravitação universal, vezes ma mb, mb v ao quadrado sobre 2. mb de um lado, mb do outro, professor. Posso fazer? Faça embora, meu filho. Certo? Simplifico. Então vai ficar v ao quadrado é igual a 2g mzão a d ao quadrado. Aí eu vou ter que tirar, né, a raiz. Então, essa é a velocidade de escape, tá bom? Essa é a velocidade de escape. Essa é a velocidade que um corpo vai fazer, né, ou precisa fazer para que saia desse campo gravitacional do planeta. Do planeta Terra, professor? Qualquer planeta. Saia dessa região do campo gravitacional do planeta e vai embora, tá? Vai explorar o universo. Vejam bem, eu tenho velocidades, tá? Para órbita, tenho velocidades para retornar à Terra e tenho velocidades para sair. Então, essa velocidade, se ela for menor do que zero, ou menor do que 8 km por segundo, esse corpo retorna à Terra. Se ele tiver, se ele for maior do que 11,2 km por segundo, ele não vai retornar à Terra. Agora, se ele estiver compreendido entre 8 km por segundo e 11,2, né, km por segundo, ele entra na órbita elíptica da Terra. Tá bom? Ele fica nessa órbita elíptica da Terra. E aí eu tenho uma tabelinha de algumas velocidades de escape. Por exemplo, em Mercúrio, olha lá como é pequeno, 4,2. 4,2, muito menor que da Terra, né? Em Vênus, maior. Desculpa, maior do que Mercúrio, né? Menor que da Terra. Júpiter, olha lá Júpiter, velho, 60,50 km por segundo. Eu preciso ter essa velocidade de escape. Professor, tem a ver com a massa? Tem a ver com a massa do planeta. Então, esse planeta mais massivo é mais difícil de escapar do planeta. Então, eu tenho que ter uma força muito grande para poder sair desse planeta.
Olha lá, Netuno, Plutão, Marte. Ó, Marte não é tão difícil, né? Marte, eu tenho a velocidade de escape de 5, metade, menos da metade da Terra, né? Da velocidade de escape da Terra. Então, não é tão difícil de sair desse campo gravitacional marciano. Beleza, meu povo? Então, é só alguns detalhezinhos aqui que eu estou trazendo para vocês, né? E lembrem, velocidade de escape é a velocidade para sair do campo gravitacional do planeta e não sair da atmosfera do planeta, tá? Muito cuidado. São detalhezinhos, mas são detalhes muito importantes. Olha uma questãozinha aqui, ó. Selecionei uma questão da Olimpíada, de Olimpíadas passadas. Olha aqui. A força da gravidade é dada por F é igual a mt, né, que seria a massa da Terra, G, onde R é a distância da espaçonave ao centro da Terra, M é a massa do que sobrou, olha aqui, ó, do Saturno, é um exemplozinho de uma questão anterior, V de Saturno V, tá? É o satélite. mt é a massa da Terra e G é a constante gravitacional. Enquanto uma órbita circular de espera, né, o que sobrou de Saturno V estará sujeito a uma aceleração radial ou centrípeta, dada por A igual a V ao quadrado sobre R. É uma aceleração ligada à aceleração centrípeta. Utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo do que sobrou de Saturno V, ou Saturno V aí, né, na órbita de espera. Desconsidere quaisquer outras forças além da gravitacional. Para simplificar, ele falou o seguinte, ó, simplifique, velho, simplifique, não pense muito não se atrapalhe muito não. Então, a massa de T, né, a massa da Terra, vezes a constante gravitacional, vai ser 416 mil quilômetros ao cubo por segundo ao quadrado. O raio da Terra, RT, é igual a 6.300 quilômetros. E que a força e a aceleração têm o quê? A mesma direção. E ele pediu ainda, ó, fique atento às unidades. Então, atenção, né? Atenção às unidades, né? Professor, estou com dúvida aqui. Pega esse MT vezes G e bota aí, faz o cálculo na hora da prova, vê se realmente está na unidade certa, tá bom? Vê de onde ele tirou. Faz isso só para ter atenção mesmo. Olha lá. Pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo e simplificando, ó, eu tenho que... É o que a gente fez naquela hora, né? Que a velocidade orbital é a raiz da massa do planeta vezes a constante gravitacional, dividido por essa distância, né? Essa distância orbital. A massa da Terra vezes G, 416 km ao cubo por segundo ao quadrado. Então, R é a distância medida a partir do centro da Terra, ou seja, R é igual a R mais a distância da órbita de espera à superfície terrestre. Do enunciado da questão, a gente pode tirar o seguinte, ó. R é igual a 6.300 mais 200, que aí a gente vai ter que o Rzinho é 6.500. Substituindo-se os valores de mt, g e r na equação acima, obtém-se a velocidade orbital. Vai ser igual a raiz de 64, 8 km por segundo, ou 8.000 metros por segundo, ou até 28.800 km por hora. Tá bom? Eu posso ter todos esses dados aqui para gente, tá? Esse 200, galera, que eu botei aqui, ó, na resolução, é porque ele está no enunciadozinho do texto, né? Na questão A, tá bom? Na questão A ele tem nesse enunciado, acabou que não veio para cá quando eu postei, né? Mas esse 200 é a distância que ele fala
que o satélite está da superfície terrestre. Então ele está a 200 metros de distância dessa superfície. 200 quilômetros de distância, né? 200 metros, tipo, tá pertinho. Não faz sentido. Então, 200 quilômetros. Letra B, aqui dessa mesma questão, ó, olha o que ela está trabalhando. Uma estimativa para determinar o incremento da velocidade, que seria um ΔV, que seria a velocidade de escape menos a velocidade orbital, necessário a injeção na trajetória translunar, pode ser feita considerando-o como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre, calculada na altitude da órbita de espera, menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo local. A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre e chegar ao infinito com velocidade nula. Isso equivale à velocidade inicial, que faz com que a soma entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética seja nula. É o que a gente fez, né? É o que a gente fez aquela hora. Né? É o que a gente fez um pouquinho aqui mais cedo, né? Se você, professor, tive dúvida no que é, volta um pouquinho, volta alguns minutinhos aí do nosso vídeo e aí você consegue ver que realmente esse cálculo aqui, né? Só que eu assumi o seguinte, eu assumi que a velocidade de escape, né, é para objetos que estão lá no infinito e vão para o infinito. E no infinito a energia mecânica tende a zero. Então ele deu para vocês aqui as energias cinéticas e potencial, tá bom? Que eu já tinha falado com vocês. E ele falou o seguinte, ó, atenção aqui, ó. Em seus cálculos, considere raiz de 2 igual a 1,4. Então, atenção, eu vou ter que, alguma coisa aqui pode dar a raiz de 2. Então, de acordo com o enunciado, a energia cinética mais a energia potencial é igual a zero. Tá bom? Então, eu tenho aqui que a velocidade de escape vai ser raiz de 2, olha lá, ó, raiz de mtg sobre r. Percebe-se que o valor da velocidade de escape é igual ao valor da velocidade orbital, encontrado na questão anterior, multiplicando por raiz de 2. Então, se você fez a questão anterior, essa aí você nem precisou calcular muito, né? Eu tenho que vai ser 1,4 vezes 8, que é igual a 11,2 km por segundo. Vocês estão lembrados o que eu falei sobre 11,2? Quando eu estava explicando essa parte de velocidade de escape? O que é que eu falei? Eu falei o seguinte, ó, que ele vai sair, né? Ele vai tender a sair. Contudo, a Apollo 11 encontra-se na órbita de espera com velocidade de 8 km por segundo. Dessa forma, o incremento da velocidade ΔV adicional para escapar da gravidade terrestre, né, escapar desse campo gravitacional, como eu falei a vocês, e encontrar-se com a Lua, é de cerca de 3,2 km por segundo. Tá bom? Para que eu consiga escapar desse campo gravitacional. E aí, nas questões, né, da OBA, eles indicam vários valores, assim, não são vários valores, vou botar várias unidades que você pode colocar. 3,2 km por segundo, ou 3.200 metros por segundo, tá bom? Ou até 11.520 km por segundo, eles aceitam todas essas três respostas, tá bom? Isso aqui o que eu trago para vocês são fenômenos importantes, tá? Deem uma lida. Se não entendeu aqui, dá uma assistida novamente, procura nos livros, tá bom? Ou se não, me procura o professor que está dando essa disciplina para você esse ano, pode me procurar, manda e-mail aqui, eu vou até botar nos próximos vídeos aqui para vocês me procurarem, manda e-mail para mim, ou pede a coordenação para o meu e-mail, tá? Estou sempre disponível para a gente tirar essas dúvidas, tá? O importante é vocês entenderem, não tiverem dúvidas, e vocês, observem bem, ó, tudo o que eu fiz aqui, toda a teoria que eu trouxe aqui para vocês, foi aplicada nessas duas questões, tá? Não tão difícil, né? Não tão difícil que ele deu as fórmulas para vocês, mas se vocês conseguiram assimilar, né, essa aula de hoje, vocês fazem muito mais rápido as questões, né? Então,
Pessoal, muito obrigado por terem assistido, tá? Novamente insisto a vocês, se tiverem alguma dúvida, me procurem, estou aqui disponível para vocês. Um abraço a todos e fiquem bem. Até a próxima.